Olá, uma saudação. Continuando aqui com o nosso livro, nessa série que nós estamos fazendo de leituras espelho. E estamos no livro Meditação Andando, de Thich Nhat Hanh. Vamos agora para o nosso quarto episódio. Estamos fazendo vídeos separados, fazendo reflexões em cima do texto. E hoje, melhor circulação. Aí a imagem dele caminhando com as pessoas que vão lá para Plum Village. Após alguns meses, seus pulmões estarão mais saudáveis e seu sangue vai circular melhor. Sua maneira de respirar terá sido transformada. Eu tenho observado, e acredito que você que está começando essa jornada também, o quanto nós não respiramos adequadamente. E não é nem a mais profunda, é muito curta a nossa respiração. Curtas as inspirações e curtas as expirações. Isso nos faz muito mal. É impressionante, não só fisicamente, e nas caminhadas andando, às vezes a gente percebe que se dói o pé, por exemplo, porque tem gente que para caminhar e nada contra, mas tem que ser o tênis mais caro, mais medido, mais isso, mais aquilo. Que bom, tem gente que realmente tem problemas, mas é impressionante quando nós observamos a natureza e percebemos que tudo o que nós precisamos, em regra, já está conosco. E quando nós caminhamos descalços, por exemplo, a dor, porque muitas pessoas que veem as pessoas que caminham descalços ou com sapatilhos ou calçados muito finos, questionam, diz que os pés não aguentam, que os pés encheriam de calos, mas é impressionante, porque isso que tem a ver com paciência, com atenção. E quando nós não fazemos força para andar, no sentido de impulsionarmos o corpo, não dói. Quanto mais lentamente nós andarmos, prestando atenção na nossa inspiração, na nossa expiração, trabalharmos realmente a meditação andando, tendo atenção a tudo, nossos pés não doem. É como a gente pisar no banheiro em qualquer canto, é só não impulsionar. E vamos começar a perceber que quanto mais pressa nós tivermos, dói. Então tem muito a ver esse alinhamento nosso. E com o tempo nós vamos perceber realmente um fortalecimento. Fortalecimento ósseo dos pés, das juntas, da musculatura, né? E logicamente, até para quem anda rápido, né? Quem sabe, quem cria calos, né? Com o tempo eles vão, como a gente chama aqui no Ceará, encaliçar, vão ficar mais firmes. Mas de toda forma, não necessariamente precisa criar calos, basta andar bem devagar, atentamente, prestando atenção, sem grandes impulsionamentos. Só o normal, bem natural, bem leve, e impressionantemente a gente consegue fazer várias coisas de forma integrada. Ele diz: eu cheguei. Pode-se praticar também a meditação andando com o uso dos versos de um poema. Ele fala: no budismo zen, poesia e prática andam sempre juntas. E aí o poema que ele traz é tão interessante porque quando a gente está respirando muito curtamente, quando a gente de fato começa a perceber que estamos respirando de forma curta, porque nossos pensamentos estão geralmente usando lentes de experiências que nós acumulamos do passado, memórias, que a gente está usando como se fossem lentes que projetassem o futuro, e aí é que vem a ansiedade, a angústia para repetir esse passado que não volta e para construir um futuro que não necessariamente está nas nossas mãos. As grandes coisas, se nós percebermos, todas elas já estão prontas. Quando nós nascemos, toda a natureza, nós precisamos de ar, não criamos necessariamente o ar. Precisamos da luz solar, precisamos de todos os elementos da natureza, vitaminas, nutrientes, que não estão necessariamente na criação do homem. O máximo que ele tem feito são situações que estão muito distantes de uma criação real. E, em verdade, a grande criação é funcionarmos como elementos da natureza e deixarmos
que essas forças que agem dentro de nós, em volta de nós, interajam conosco. Então, há esse distanciamento constante nosso. Daí, o nosso corpo está enfraquecido, os pulmões enfraquecidos, a respiração, porque esquecemos de inspirar e de expirar de forma adequada. E como é uma sensação gostosa, agradável. E ela é vivida constantemente, não é de memória. Então, como nós vivemos nessa permanente distância, ele usa esse poema como se nós disséssemos, nosso espírito dissesse para o nosso corpo que chegou, que estava distante, reconhece isso. E ele diz, lembrando que cada verso, que cada linha é uma inspiração e o outro verso é a expiração. Então eu cheguei. Então quando inspirar, pensa, eu cheguei. E quando expirar, ele diz, tenho aqui no agora o meu lar. Eu cheguei. Aí, ó. Mentalmente pensa, eu cheguei. E inspira. Terminou a inspiração, aí começa a expiração pensando, tenho aqui no agora o meu lar. A próxima inspiração, eu sou firme. A próxima expiração, eu sou livre. A próxima inspiração, eu habito no absoluto. E aí ele continua. Ele inspira isso durante uma caminhada bem lenta. Eu cheguei. Expira. Tenho aqui no agora o meu lar. Inspira. Eu sou firme. Imagine aí com os pés bem fincados no chão sem forçar. Eu sou livre. Eu habito no absoluto. Eu cheguei. Tenho aqui no agora o meu lar, eu sou firme, eu sou livre, eu habito no absoluto. Eu cheguei, tenho aqui no agora o meu lar, eu sou firme, eu sou livre, eu habito no absoluto. E tem uma passagem interessante, estava vendo um livro chamado Alegria, do Bhagavan Rajneesh, mais conhecido como Osho. Ele conta uma passagem do Alexandre o Grande com Diógenes, que era na verdade era como se fosse um pedinte, né? Na rua, como hoje consideraremos como se fosse um mendigo, mas ele era conhecido como um grande filósofo que praticava esse desprendimento dos bens terrenos. E Alexandre o Grande, que queria dominar o mundo inteiro e dominou uma parte do mundo na época dele, quis conhecer, vivia sempre aflito e queria se livrar dessa aflição e mesmo sendo dono de praticamente tudo onde ele botou os pés, vencido todas as batalhas, com riquezas, com tudo de material que se pode pensar, fama. Você vê que tá aí um tempo daquele, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão e praticamente todo mundo sabe quem foi Alexandre o Grande. E ele perguntou a várias pessoas como é que ele teria paz, como é que ele teria tranquilidade. E disseram que existia um homem que tinha paz, tranquilidade. E disseram que era Diógenes. E Alexandre foi à procura dele. Dizem que Diógenes estava recostado numa árvore próxima a um rio, e Alexandre o Grande parou na frente dele e ele estava tomando sol. E ele foi falar com Diógenes e disse para Diógenes, né, que poderia dar a ele o que ele quisesse, ele pedisse. E Diógenes pediu, pois, por favor, afaste só um pouquinho para que eu continue recebendo os raios do sol. E Alexandre ficou admirado com aquilo
E veio toda uma reflexão. E o Osho fala que até o Buda, que foi um príncipe rico, de uma linhagem de guerreiros, abandonou tudo isso e foi viver. Diz que ele só tinha 2 mantos e uma cuia para se alimentar, para beber. E diz que Diógenes não tinha nem a cuia, né, que ele andava praticamente nu. E um dia perguntaram a Diógenes por que ele não andava, não tinha nenhuma cuia. E ele falou que um dia ele só tinha essa cuia. Ele andava sempre preocupado com essa cuia. Onde é que tinha colocado para beber água e tal, e enfim, com cuidado de não levar a cuia, que era a única coisa que ele tinha, o material. E um dia ele estava indo para o lago beber água com a cuia na mão, e um cachorro passou correndo na frente dele e pulou na água e jogou água nele e bebeu e saiu. Aí ele olhou para o cachorro, pensou: poxa, eu pensava que eu era livre, mas esse cachorro não tem uma cuia, ele pulou na água, se deliciou na água, se refrescou na água, bebeu e não tem a preocupação de ter uma cuia para guardar. Aí Diógenes pegou e jogou a cuia fora. Então, nessa passagem, o Osho levanta essas questões, né? Que quem é ambicioso a nível material e tal, nunca tem tranquilidade, porque está sempre acumulando coisas e se esforçando para guardar as coisas. E foi interessante no final da história, quando aqui no trecho ele fala: eu sou livre, eu sou firme, eu habito no absoluto, que Alexandre diz: poxa, se eu tiver uma próxima encarnação eu quero ser igual a você, Diógenes. Ele diz: como? Ele disse assim: tranquilo, livre, firme na vida. E Diógenes disse: pois você pode fazer isso agora, tire sua roupa e fica aqui do meu lado. Aí Alexandre disse: não, vamos deixar para a próxima encarnação mesmo. Então fica o questionamento para a nossa reflexão. Continuando aqui, né? Eu cheguei, tenho aqui no agora o meu lar, eu sou firme, eu sou livre, eu habito no absoluto. O próximo trecho diz assim: nosso verdadeiro lar é o momento atual. Está vendo? Ele falou no verso anterior: tenho aqui no agora o meu lar. Então, lógico que quando nós pensamos assim, nós refletimos sobre quantas coisas bonitas tem ao nosso redor e que nós costumamos não valorizar, porque sempre estamos buscando uma beleza dentro das primeiras coisas que nós conhecemos como ditas boas, que nós guardamos na memória, temos elas como algo seguro, porque nós já conhecemos, já passou, e queremos repetir isso no futuro, perdendo grandes criações, belezas e coisas magníficas que surgem no presente. E logicamente que essa literatura não é feita aqui nem falada por seres iluminados. Ela é mais interessante porque ela é feita por pessoas como você, como eu, que estamos aqui dentro dessa perspectiva, tentando observar, ter mais atenção, para que nós possamos viver as nossas vidas de forma cada vez mais atenta, vencendo com isso, sem lutar, nos reposicionando a ignorância, vencendo isso, trabalhando ela não com pancadas, negações, mas com compreensão e compreendendo exatamente a natureza transitória de todas as coisas, a mudança constante e a permanência desse experimentar, dessa atenção. Como diz Jiddu Krishnamurti, viver é como você estar num quarto preso com uma serpente. Precisa de muita atenção. Em regra, uma serpente, vendo um ser humano que é muito maior do que ela não vai avançar no ser humano
porque ela não consegue deglutir um animal daquele tamanho, ela sente por uma espécie de infravermelho que ela tem, né, de calor. Então, mas se a gente não perceber que ela está lá, não souber que ela está lá, a gente não prestar atenção, se a gente pisar nela, ela vai morder e o veneno é letal. Mas se nós prestarmos atenção, vamos saber conviver com ela. Cada um interagindo dentro das suas possibilidades. E essa é uma reflexão interessante. Aqui e agora, é agradável praticar com as palavras de um verso como eu cheguei, aquele que falamos há pouco. Quando você inspira, diz a cada passo, cheguei. E quando expira, diz a cada passo, lar. Cheguei, cheguei, lar, lar. Coordenando as palavras e os passos conforme o ritmo de sua respiração. Então, percebendo, a força diz, cada passo leve, seja descalço, seja calçado, seja na praia, seja no asfalto, seja no calçamento, seja no calçadão, seja na sua casa. Sempre, a cada vez que tocar no chão, dizer para o presente, para o agora, cheguei. E chegar e dizer lar. Que forte. Outro capítulo é Nirvana. E ele diz, você não precisa de professor para dizer se está gostando do exercício. Se estiver gostando, você se sentirá firme e livre. Então poderá praticar firme, livre, enquanto estiver andando. Por isso que nós estamos falando, não temos a perspectiva de professores aqui, mas de ser que sou, como Thich Nhat Hanh é, que está vivendo e se observando e olhando para cada coisa como um espelho, se enxergando e compreendendo cada vez melhor o que é o viver nesse movimento constante de vibração, polaridade, ritmo de todas as coisas. Capítulo A Razão da Existência. Há duas dimensões na vida, a dimensão histórica e a dimensão absoluta, em que você percebe tudo isso e ele diz, são apenas conceitos. Quando a sua firmeza e liberdade ficam mais fortes, começará a entrar em contato com a razão de sua existência, que é a dimensão absoluta da realidade, e abre-se a porta do não nascimento e da não morte. Ou seja, quando nós começamos a observar com atenção e compreender o nosso papel, nós vamos perceber o não nascimento e a não morte, ou seja, que o que há na vida é uma vida constante, e o que a gente chama de vida material e vida espiritual fazem parte da vida. Que a vida material, ou para alguns a vida encarnada, a vida desencarnada é vida. Que a vida nascimento e a vida morte também são vida, porque tudo na vida é transformação constante. Por isso que é importante que a gente esteja no presente para estar observando, aceitando, como dizia Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço a cada passo. E essas palavras eu sei que para algumas pessoas vão tocar muito fundo, porque há um senso às vezes que faz com que nós, nos momentos em que nós estamos sem paciência, por exemplo, demonstremos que nós estamos querendo, sem às vezes externarmos literalmente isso, mas estamos às vezes querendo tomar a posição de Deus, querendo comandar o universo, a natureza, todas as coisas. E é lógico que isso é um fenômeno, uma materialização da ignorância. A ignorância no sentido de, como disse o Dalai Lama, de
entendermos errado a natureza das coisas e ficarmos repetindo aquilo como se fosse certo, ou não queremos saber o verdadeiro sentido das coisas. Queremos ser fanáticos, procurar alguma coisa para a gente ser fã e pronto, não interessa se ela é realidade ou não. E aí vem a ignorância mais difícil de ser vencida. E logicamente que não adianta que nós digamos para ninguém sobre a ignorância do outro. Nós precisamos olhar para a ignorância em nós, para a falta de inspiração e expiração em nós, para a limitação respiratória nossa, para a limitação que gera traves nos nossos olhos que impedem que nós vejamos a beleza ao nosso redor. A beleza numa flor, a beleza no tempo, a beleza no ar que nós respiramos, a beleza de uma família, a beleza de uma família unida, a beleza de um dia sem conflito numa família que às vezes tem muitas dificuldades, a beleza de alguém que era dependente às vezes de drogas, como o álcool ou demais drogas, e aquela pessoa conseguir passar 24 horas enxergando a vida, às vezes se repaginando, é algo muito lindo. A beleza de ver às vezes uma família reunida, olhar para essa beleza, não desconstruir, olhar e ver aquilo como algo lindo. A beleza de uma mãe com uma filha, a beleza de um pai com um filho, de um casal nos dias de harmonia. Então, quanta coisa para colhermos de lindo ou de lindas. Quantas situações maravilhosas, a beleza do universo, olhar para o céu estrelado, as nuvens passando, o azul celeste, as cores do céu no entardecer, o raiar do dia, o canto dos pássaros, as cores. Nós gostamos tanto de fotos, né? Então, que presente lindo que nós temos que olhar. As casas simples, as vidas mais requintadas também. Quantas coisas bonitas. E tudo vai partir de quem vê. Principalmente se quem vê está em harmonia com o universo, com a natureza, se está no presente, se está no lar, se realmente chegou dentro de si e está ali presente. Como é que enxerga essas coisas? Que fortunas Diógenes não tinha com essa liberdade, que não precisava proteger sequer uma cuia. Que fortuna! E lembremos o que falamos numa outra palestra que nós fizemos e num outro vídeo, em outras conversas que nós tivemos. Tem uma passagem bem interessante de Yogananda na autobiografia de um yoga, que ele fala isso, né? Que as pessoas às vezes confundem, já falamos isso no Sêneca, sobre é diferente simplicidade de negligência, nós temos que cumprir nosso papel. Cada um vai ter que enxergar qual é o seu papel, nós devemos deixar de estar olhando o papel dos outros. Sempre um dedo que aponta para frente, 3 dedos ficam para nós, né? E olharmos para nós mesmos. E Yogananda fala de uma situação que muitos ocidentais criticam, dizem que os orientais, esse sistema de meditação é um sistema que tem a ver com o não trabalho. E eu achei muito relevante quando ele diz que os 4 Vedas básicos da cultura, principalmente dos indianos, da cultura hindu, eles falam pelo contrário, que você tem que dividir o tempo, sendo 50% do tempo que você vai fazer os seus afazeres domésticos, coisas que você precisa para sobreviver e estudar. E os outros 50% você vai usar a meditação, as questões para o seu desenvolvimento espiritual. Então eles não tem essa lógica de ser negligente. Então, estar no presente, por exemplo, será que nós estamos fazendo isso? Estarmos no presente, estarmos assumindo as nossas responsabilidades, vivendo em simplicidade, mas sem negligência, tomando no sentido de cuidando do que é nosso, do que está
sob nossa responsabilidade, estudando, nos aprimorando, como dizia Platão, a forma maior de amor que você pode dar a alguém é crescer, amadurecer. E nesse outro momento estamos nos religando conosco mesmo, com essa questão espiritual. Então é um modo de viver a cada 24 horas que realmente faz a vida o que ela é para nós, né? Faz que a gente enxergue a vida o que ela é: boa, bela e justa. Então, mais um vídeo. Obrigado. Até a próxima com o livro Meditação Andando.